Nosso Deus e nosso Pai, ao abrirmos a palavra do Senhor, nós trememos e tememos, Pai, porque devemos sempre respeitar e honrar homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, aonde Deus impressionou a mente e eles escreveram na sua própria linguagem as impressões do Espírito Santo. Foram movidos pelo Espírito. Não foi uma palavra ditada, mas foram inspirados. Ó Deus, hoje como seres humanos, o nosso único dever é pregar o que foi revelado por inspiração. E nós precisamos do trabalho do Espírito, do mesmo Espírito Santo que inspirou para iluminar-nos, usar-nos e pregar a palavra alcançando cada coração. Abençoe essa história, uma história eterna. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Romanos 5, verso 12 diz assim: Adão e Cristo é um título colocado ali pelos editores da Bíblia Revista Atualizada, segunda edição. É a mais fiel texto original na nossa língua, no nosso vernáculo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Anule a lei de Deus, anule o pecado, não precisamos de Salvador. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde apareceu, abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Adão, condenação; em Cristo, justificação. Em Adão, perdição; em Cristo, eterna salvação. Irmãos, um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, que eu mais gosto de ler e estudar, é sobre Adão. E nessa noite nós vamos analisar alguns textos da inspiração sobre este homem, o nosso pai, nosso querido pai Adão, pai da raça humana, e também um pouquinho sobre a mãe de todos nós, Eva. Ambos estarão na eternidade e nós conheceremos os nossos primeiros progenitores. Aqueles dos quais derivamos. Não herdamos a culpa, mas herdamos uma natureza. Todavia, graças a Deus, porque nascemos e conhecemos Jesus. E em Jesus temos eterna redenção. Então, hoje à noite, o tema, história eterna, é a história de Adão. Logicamente, uma história de 1000 anos, você vai narrar em 30 minutos. É uma narrativa, um sermão narrativo, colocando o que está revelado, mais do que falado. Mas, irmãos, quando você lê e estuda a vida de Adão, é uma inspiração, porque foi o primeiro homem a cair o pecado,
mas o primeiro homem a ser redimido pelo sangue de Jesus. A primeira mulher a cair em pecado e a primeira mulher a ser salva pelo sangue de Jesus, ainda estando dentro do jardim do Éden, antes da expulsão, eles já receberam a declaração de que seriam salvos. Foram expulsos do Éden com a certeza de que voltariam para o Éden, e voltarão. Jesus devolverá o Éden para Adão e para Eva, e nós conhecemos o lar dos nossos primeiros pais. Hoje a minha voz está um pouco diferente, porque eu falei o dia inteiro. Acordei às 4h30 da manhã, fui dormir às 11 da noite. Estão parecendo que eu estou com voz de baixo aqui, eu nem sei que voz é a minha. Eu sei que eu tenho voz, não sei se é... Eu não sei, acho que não sei. Também não importa, não canto. Muito bem. História eterna, nós lemos aqui um texto, irmãos, eu não farei uma exegese nem aplicações desse texto, que é um texto denso, teológico. Estou fazendo uma leitura apenas para a gente entender um pouquinho sobre perdição e justificação em Cristo, em Adão e em Cristo. E a Adão aparece a primeira vez a palavra Adão em Gênesis 3,17, após a entrada do pecado. Antes é chamado de homem. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Irmãos, porque a Bíblia, porque o dom profético fala muito de Adão e pouco de Eva? Várias são as razões. Mas uma das principais razões, se você estudar a Bíblia diz que Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão, ele pecou conscientemente. Ele teve uma visão clara. Ele teve o poder da escolha de uma forma límpida, lúcida, qual Eva não teve. Então a Bíblia coloca a culpa sobre o homem, maior do que sobre a mulher. Não existe gradação de culpa na Bíblia, existe gradação de consequência de pecado. Todo pecado é pecado. Todavia, as consequências são diferentes. As consequências para a vida particular, pessoal de Adão foi muito maior. Então a Bíblia coloca mais sobre ele, entre aspas, a culpa. E você vai ver alguns textos sobre isso. Por isso que ele é colocado como responsável pela entrada do pecado nesse mundo, maiormente do que a própria Eva. Eva foi enganada, Adão não. Adão, ele viu que a sua mulher tinha caído em pecado e ele não confiou em Jesus. E ele disse: eu amo tanto essa mulher que eu me perco junto com ela, mas dela não abro mão. E ela trocou de Deus. Colocou Eva no lugar de Jesus. Todavia, essa história eterna, irmãos, é a história que nós vamos, acho que nunca compreender. Os anjos desejam entender. Os anjos estudam, eles prescrutam, a palavra é difícil de falar. Eles analisam, eles fazem uma tentativa de exegese, uma coisa que eles não entendem. O anjo não entende, nem nós entendemos. Só Deus. Um plano que estava escondido, um mistério escondido desde os tempos eternos. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus não foi pego de surpresa, havia provisão e previsão. E nós vamos ter um milênio para estudar isso aí, e a vida na nova terra vai ser uma escola eterna. Nós vamos estudar um pouquinho, irmão, se a gente conseguisse entender um pouco mais profundamente como a família humana e a família do céu, lá do céu de Deus, não estou falando do céu sideral, como a família aqui da terra e a família do céu se tornarão uma só família. Que coisa fantástica, maravilhosa. Aonde entrou o pecado, superabundou a graça. Aqui será o céu, aqui será a morada de Deus conosco, o nosso Pai. Porque Ele se tornou um de nós, e nós nos tornaremos um com Ele eternamente. Vamos algumas, eu vou deixar ali e vou lendo aqui. Homem, literalmente formado da terra. A palavra hebraica, Adamá, terra, solo. Ontem eu falei, vou pregar sobre o terroso. Terroso é algo que tem a ver com terra. Uma forma assim, uma linguagem bem simples. Irmãos, o que nós comemos todos os dias: arroz integral, feijão, frutas, cereais, nozes, verduras, legumes. De onde vem isso? Não existe alimentação sem terra.
Nós comemos terra em forma do que Deus faz brotar da terra. Nós somos formados da terra, nós somos pó. Terroso, que tem terra mistura, da cor da terra, pálido, que tem um aspecto de natureza ou as qualidades da terra. Simplesmente Deus olhou para Adão e falou assim: você é um terroso, você é terra. É isso, Adão, você é terra, você é pó, no sentido de matéria, de natureza. Eu acho interessante isso, né? Aí vem Eva, do latim, eu vou fazer uma de trás para frente, né? Do latim Eva, que veio do grego antigo Eva, ou Iva, né? E este do hebraico Havá, significa aquela que dá vida, ou simplesmente vida, ou a mãe da vida, a mãe de todos nós. Quando o Senhor apresentou, olha que citação linda, quando o Senhor apresentou a Eva a Adão, os anjos de Deus testemunharam a cerimônia. Eu não sei como foi seu casamento, pode voltar aqui, Gideon, a tela. Eu não sei como foi seu casamento. Eu conheci a Mirim, ela tinha 16 anos, e eu tenho orgulho de ela ter me pedido namoro. Eu não sei se ela, nunca perguntei se ela se arrependeu, acho que não. Mas ela foi para o quarto, quando ela me viu assim, ela foi para nós morávamos em Florianópolis, eu morava em Florianópolis, ela foi comportar lá. Um sábado à tarde, assim, despretensiosamente, eu a vi saindo na porta direita da igreja, na porta interna, vestida de anjo, num programa sobre a volta de Jesus, que as colportoras estavam fazendo, e eu estava tendo uma experiência muito profunda com Jesus, só queria saber de Jesus. E eu olhei aquela mulher saindo, assim, aquela moça, né? Era mais gordinha, era mais fofinha. E eu falei com um rapaz que estava ao lado do Evaldo Litt, meu amigo, eu falei, nossa, que moça bonita. Ele falou, nem olha, isso é intocável. Eu falei, nem quero tocar, rapaz, estou olhando. Não, esquece. E eu não dei bola para ela. E todo mundo ficava no pé dela, eu não dei bola. Ela falou, aí o Espírito Santo falou, tá vendo? Desde que não te deu bola, você vai ter teu marido. Ela foi para baixo da igreja, onde elas estavam ficando, numa sala orar. E orou para casar comigo. Isso faz 35 anos, estamos aí, ó. Mas aí ela fez 17 anos e me pediu para esperar ela 1 ano para namorar. Eu falei, eu espero. Ela não aguentou, me pediu para namorar, pediu para noivar, pediu para casar. E quando eu soube, ela estava grávida das 2 filhas, em tempos diferentes. Mas também participei disso. Está tudo certo. Mas, irmãos, o dia que essa menina entrou na igreja, com 20 anos, eu tinha 24. Não tinha um pardal para dar, casamos pela fé, fazendo teologia, nisso 3º ano. Quando essa moça entrou na igreja, lá em Bom Retiro da Serra, numa igreja fundada em 1948. Irmãos, tudo no ornamento da igreja foi pego da natureza, nós não tínhamos dinheiro para as flores. Tudo foi recolhido ali do mato, ali foi feito um arranjo, coisa mais linda. Hoje, se você olhar assim, o vídeo, nós gastaram uma fortuna, nada. Uma hora eu vou contar detalhes do almoço para 350 pessoas que eu não gastei 1 centavo. Mas quando a Miriam entrou, uau, às vezes a gente assiste aquela linda menina, pura, santa, até hoje. Tenho medo, às vezes, que eu acordo assim, bato no lado, ver se ela não foi arrebatada. A Miriam é mais do que aqui em casa. Nossa, não, fica aqui pertinho de mim. Ai, irmãos, que bênção. Eu fico imaginando Adão, quando Deus trouxe aquela mulher, meu Pai Celestial. Uau, a gente não entende isso. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Foi tão forte o amor, tão forte o apego, que o Adão trocou a Jesus por Eva. E não era suficiente anjos, animais, jardim do Éden, o próprio Cristo. Deus falou, não é bom que você fique só, eu vou arrumar uma companheira. E que amor teve Adão por Eva, a ponto de dizer, eu prefiro a morte eterna do que perder essa mulher. A gente olha pelo lado negativo, irmãos, mas olhe pelo lado positivo. Que amor é esse? Que amor é esse? Conheci uma pessoa que foi traída pela esposa, e ele a perdoou. Eram jovens, e naquele tumulto da vivência desses erros, no momento ela estava se afogando, e ele poderia deixá-la partir com a consciência tranquila, porque ele estava livre
e fiel, Ele todavia salvou. Ambos já descansam em Cristo Jesus, salvos e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Mas Ele salvou a sua amada esposa em pecado da morte, e só Deus sabe se naquele momento ela estava perdoada. A gente entende que só mais tarde isso aconteceu. Olhemos para a história de Adão com positividade. Vamos avançar. Este casal imaculado não usava roupas artificiais. Achavam-se vestidos com uma cobertura de luz e glória, tais como os anjos. Se eu estou lendo lá, está um pouquinho pesado. Sinais dos tempos. Como era isso? Nós não sabemos. Como é, irmãos? Você não deve imaginar, mas como é que andar sem roupa? Uma coisa muito pura, muito santa. Não vemos no mundo caído. Mas eles tinham como os anjos de Deus. O anjo não tem terno, não tem roupa, não tem paletó, gravata, calor, tem que andar. Lógico que eu gosto de paletó. Nunca um homem está tão bem vestido como quando está de terno. Mas coisa gostosa é usar terno em Curitiba. Lá todo mundo usa terno. Lá é frio, é gostoso. Aqui não, é terrível, é muito quente, quente demais. Agora, eles tinham as vestes que os anjos têm. E um dia nós teremos as vestes que os anjos têm e seremos como os anjos. Que bênção de Deus que será. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. E isso vai acontecer, irmãos, após o milênio. Deus vai completar o lugar dos anjos com a família terrena, com a redenção, a vitória final, o novo céu e uma nova terra. Pode voltar, Gideão, nessa citação. Olha só, irmãos, era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Isso aqui é comentário bíblico adventista, Seventh Day Adventist Bible Commentary, aqui é o dom profético Ellen White. Isso vai se cumprir, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Adão e Eva compreenderam quão exaltada e santa era a lei de Deus, a ponto de a sua transgressão requerer dispendioso sacrifício para salvá-los e a sua posteridade da ruína total, suplicaram sua própria morte, ou que eles e sua posteridade fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, de preferência que aqui o amado Filho de Deus fizesse esse grande sacrifício. Essa foi a primeira oração não respondida. Adão teve uma visão de todo o plano da redenção. Adão viveu 1000 anos, irmãos, e tinha conversas com Jesus, com os anjos. Foi instruído pelos anjos sobre o dilúvio e pregou sobre o dilúvio e anunciou o dilúvio, que veio cerca de 1000 anos depois da sua morte. Até a 4ª geração dele, levou a descendência dele até a 4ª geração, portão do jardim do Éden, e contou a história. Você vai ver que Adão conversou com Enoque. Mas quando ele teve uma visão do plano da redenção, e ele viu a cruz de Cristo, ele disse: nos matem, nos matem. Nós sabíamos e merecemos morrer. E Deus falou: não, eu morrerei no teu lugar. O inocente. Irmãos, e quando Adão ele mata o primeiro animal, Deus estabelece o sistema sacrificial. Ensina para ele aquele sistema que representaria Cristo. Que penoso foi para Adão matar aquele cordeiro. Ele imaginava a natureza morrendo, as folhas caindo, o sangue vertendo, e ele chorava. Você vai ver que a vida de Adão foi uma vida de profunda tristeza, humilhação, arrependimento, reconversão e salvação, a história eterna. Avançando. Travou. De vez em quando dá uma travada. Pode passar aí, querido. De vez em quando dá uma travadinha, mas não tem problema. Ok. É a próxima, né, Gideão, querido? É, né? Obrigado, Malu.
Enoque escutou dos lábios de Adão a dolorosa história da queda e a preciosa promessa da condescendente graça de Deus em oferecer o dom de seu Filho como o Redentor do mundo. Meu pai, Verdade sobre os Anjos, página 66. Deixa eu perguntar para você, que impacto teve na vida de Adão, de Enoque, conversar com Adão? Que impacto teve na vida de Enoque ouvir Adão? Nós não sabemos. O que deve ter acontecido com Enoque quando Adão contou para ele a história da redenção? Enoque deve ter pensado assim, estou imaginando, e não é pecado, eu não vou esperar. Que comunhão teve Enoque com Jesus, com os anjos, porque os anjos conversavam muito com os pré-diluvianos salvos, interagiam muito. Que conversas teve Enoque com os anjos? Que contato ele teve com Jesus? O que será que ele pediu para Jesus? Senhor, é possível o Senhor me arrebatar? É possível eu não esperar? Chega para mim 365 anos, tá bom? Não sei. Agora, o que Adão ensinou para Enoque que mexeu tanto com a vida desse homem? A ponto de andar tão perto do céu que não conseguia mais pisar. Lógico, ele não foi um alienado. A vida de Enoque é uma coisa maravilhosa. Mas o coração dele estava tão no céu que Deus falou, você nem precisa nem morrer, vai embora para cá logo. Primeiro a voltar para a eternidade depois de Adão. Muito bem, a vida de Adão foi de um triste, humilde, contrito arrependimento. Olha, presta atenção, não fala de Eva, lê-se muito sobre ele. A vida de Adão foi um triste, humilde e contínuo arrependimento. Irmãos, pensa aqui comigo, eu sei que está me assistindo. A gente às vezes falha, cai, peca, se machuca, se culpa, sofre. Semana eu ia postar um texto, acabei não postando, mas eu escrevi, lendo um texto assim: aquele que escolhe o peso do pecado tem que carregar a sobrecarga da culpa, a carga da culpa. A gente sofre, irmãos, por algumas culpas legítimas ou ilegítimas. Imaginam 1000 anos de arrependimento, contrição. Onde é que eu estava com a cabeça? Olha a miséria, a tristeza, a ruína que eu trouxe. Eu sabia, eu fui avisado, eu fui instruído, eu fui iluminado, eu fui tudo. Eu era perfeito, eu não tinha problema. 930 anos. Contrita, vida, humilde, obediência, contrição, arrependimento, apego a Jesus, conversava com Jesus, não via mais Jesus, mas Jesus instruía ele. Coisas que só na eternidade vamos descobrir durante todo esse período. Por quê? Porque Adão, irmãos, ele tinha comido da árvore da vida e ele recebeu, veja essa expressão, o diabo, ele muda muitas coisas, né? Energia vital. O ser humano não tem energia vital porque produz, não tem, usa-se muito esse negócio de energia vital de uma forma errada, mas biblicamente é assim. A árvore da vida produzia vida eterna desde que o homem e a mulher passassem pelo teste e escolhessem a imortalidade e seriam incorporados como família celestial. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, superior à imagem e semelhança dos anjos. Então Adão tinha comido da árvore da vida e recebeu uma carga, uma energia vital 20 vezes o que um ser humano mais forte hoje tem. Então a sua vida foi prolongada por aquela carga de energia vital por quase 1000 anos. Todos nós nascemos, irmãos, por herança e por vários fatores, com uma carga de energia vital, energia de vida. E a forma como nós vamos gastando e desgastando vai dizer o tempo da nossa vida. Eu conheci um pastor querido ali em Indaiatuba, morreu com mais de 100 anos. É um homem paciente, manso, um homem de Deus, pastor. Enfim,
Um homem humilde, santo. Outro pastor ali de Hortolândia, 90 e poucos anos. Pastor Cesóstre César era pastor do IASP. O pastor Cesóstre César tinha 96 anos. Fizemos o aniversário dele. Íamos fazer o de 97 com o pastor Rubens Lessa. Um dia, irmãos, eu deixei cair a chave do meu carro. Eu tinha 40 e... Bom, não lembro. Tinha menos de 50 anos. E eu fui pegar a chave do carro. Ele já estava com a chave na mão, com 96 anos. Que energia tinha, que eu era um baixinho, magrinho, meio um passarinho, não comia nada. Aí eu falei, pastor, eu ia pegar a chave, o senhor já pegou? Ele falou, é porque eu estava mais perto do chão. Era baixinho. Era porque eu estava mais perto do chão. Um humor, uma alegria. O pastor César foi internado no hospital adventista. Seu último ato, evangelizou uma pessoa, entregou um livro missionário. A enfermeira que recebeu o livro, cuidou dele, botou ele para dormir. No dia foi acordar, ele estava dormindo o sono do justo, vai acordar para a glória celestial. Viveu quase 100 anos. Eu, do jeito que eu vivo lá, não vou chegar a esse negócio mais nem. Aliás, eu quero que Jesus volte. Mas eu sei que não vou muito longe, assim, negócio 97, 98. A Miriam vai passar de 100, parabéns para ela. Tomara que não case. Mas a gente nasce com uma carga de energia e do jeito que vai gastando esse negócio. Alguns nascem com uma carga menor, vivem menos. Alguns são mais desgastantes, têm uma vida mais desgastante, o ministério é desgastante. Mudar 17 vezes é desgastante. Mudar para várias cidades, a cabeça da gente fica... É Porto Alegre, é Curitiba, é Rio de Janeiro, é Campinas, Mato Grosso do Sul, volta para Curitiba, vem para Porto Alegre, vai para Sorocaba, vai para a capital, vem para Hortolândia, vem trabalhar em Americana. E daqui para o céu com a graça de Jesus. Cuide da sua saúde. Não é fácil, irmão. Depois que eu peguei essa desgraça, essa Covid, 3 vezes. Segunda vez eu achei que ia colapsar. Algumas coisas eu não posso mais falar aqui, porque como nós estamos sendo enganados, iludidos e cegos por todo um sistema que só Deus um dia vai revelar. Eu não sei das coisas, não estou dizendo que eu sou profeta e nem sei de nada. Eu só faço as minhas leituras e vejo quanta loucura. Tudo permitido por Deus, porque foi um abalo do céu sobre as nações. Muito bem, todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus, Jesus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor de eterna mocidade. Restabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Uau! Que tal, hein? Eu já me acho assim meio bobão com 1,80 m. Imagina cerca de 4 metros. Imagina os braços do Adão. Imagina se olhar para Eva assim. A gente vai demorar um pouco para crescer, então você vai olhar para Eva assim. Ô mãe, você é grande, hein? Ô Adão, você é grande. Você vai ficar assim, irmãos, ó, um tempo. Aí você vai crescer, não sei quanto tempo vai levar. Mas você vai para o céu pequeno mesmo. Mesmo os anãozinhos, como você é um anãozinho mesmo. Aí lá vão crescer. Até olhar Adão no olho. Mas não sei quanto tempo vai demorar. Espero que não demore muito, né? Vai ser ruim ficar assim, né? Porque a nossa raça nasceu enorme, nós somos pigmeus. Irmãos queridos, ao serem os resgatados, recebidos da cidade de Deus, isso aqui eu gosto muito, irmãos. Isso aqui às vezes eu faço uma paráfrase. Ao serem os resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os 2 Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça, o ser que Ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao olhar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando: Digno é o Cordeiro que foi morto,
Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual havia, faltou H, tanto fora exilado. Dificilmente eu consigo ler esse texto sem chorar. Já li esse texto. Eu fico imaginando essa cena, Adão correndo para Jesus, Jesus abre os braços, ele vê os cravos nas mãos, e Jesus quer abraçar, ele falou, não. E alguém diz que não vai ter choro no céu, vai ter muito choro emotivo. Adão vai se lançar aos pés de Jesus, Jesus vai pegar, ele vai levantar e vai abraçar. É o cumprimento profético da parábola do filho pródigo, que é uma profecia. O mundo é o filho pródigo. Os dois Adões se encontram. Irmãos, eu quero contemplar essa cena. Encontro do primeiro Adão, o encontro do segundo Adão. Encontro do perdido, o encontro do Salvador. Que cena maravilhosa será aos nossos olhos essa cena. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do homem, era uma nova lembrança de seu pecado. Com paciente humildade, suportou durante quase 1000 anos a pena da transgressão. Fielmente se arrependeu, perdão irmãos, fui eu que errei. Se arrependeu de seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Que glória! Se você ler o momento em que Jesus leva Adão até a porta do jardim do Éden, e ele fica espantado, porque não há mais bloqueio. Ele vai, ele vê o Éden, a sua mente recupera as lembranças, ele vê os caramanchés, os animais, e ele vê a árvore da vida, e é o primeiro a comer do fruto. Antes disso, ele pergunta para Jesus: quem são estes? Esse bando de anõezinhos. E Jesus diz: são a tua raça, a tua posteridade. Todos os teus filhos e filhas que eu salvei. Milhões e milhões, bilhões. Irmãos, como vai ser esse negócio? Quem não vai querer conversar com esse homem? Quem não vai conversar com a nossa mãe, a Eva? Quem? E por isso que a eternidade, irmãos, a gente vai ter muito o que fazer. Ah, que vida, a vida imortal, a vida eterna, a vida que não tem fim. Como perder isso? Agora veja, irmãos, a última citação. Review in the Herald. O Evangelho foi pregado primeiramente a Adão por Cristo. Adão e Eva sentiram sincera tristeza e arrependimento por sua culpa. Eles creram na promessa preciosa de Deus e foram salvos de sua plena ruína. Eu já vi alguns pastores pregar que Eva está perdida. Porque estava longe, eu queria pegar esse pastor pelo pescoço. Eva está salva. Recebeu a salvação no Éden antes da expulsão, como Adão também. Jesus pregou o Evangelho antes de expulsá-los do Éden. Saíram dali com a promessa e creram e foram perdoados. E quando nasceu Caim, achavam que era Cristo, tanto a mãe quanto o pai. Aí veio Abel, achavam que era Cristo. Aí viram aí veio toda a tragédia. Aí veio Sete, e eles conviveram com esse negócio aí por 1000 anos quase. Fielmente Adão e Eva se arrependeram e receberam o estudo bíblico de Jesus. E aceitaram o rebatismo e estão salvos pela graça do Senhor. E nós conheceremos nosso pai e nossa mãe, o terroso e a vida, o feito da terra, e ela também é a mãe de todos nós. Que Deus nos abençoe. Em Jesus, Adão e Eva foram mais do que vencedores. Sofreram a culpa da transgressão, arrostaram a tristeza, a miséria, viram tudo, mas fielmente cumpriram o chamado de Jesus. E Adão é colocado em contraste com Jesus, porque é onde entrou o pecado, onde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Capítulo 6, o verso 23, para terminar.
Porque o salário do pecado é a morte de Adão, a morte de todos nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso segundo Adão, o nosso Senhor. Irmão, sabe, eu tenho esses 32 anos que eu sou pastor, mais 5 anos que eu fui estudando teologia, trabalhei muito ajudando outros estudantes de teologia, e um ano que eu fui co-portor efetivo, quase 40 anos que eu trabalho para Deus. Mas no ministério eu vivi muitos momentos de sepultamento. E muitas vezes, na minha mente eu agradeci a Deus pelo repouso daquela pessoa. Porque, irmãos, graças a Deus, porque Deus reduziu a nossa vida para 120, 80, 90. Se você está salvo, chega. E eu não queria mais nunca, se eu tivesse que viver nesse mundo, 1000 anos, 800 anos, 500 anos, vendo essa desgraça ao redor. Não. Põe para dormir, põe no quarto de dormir. A questão não é morrer ou não morrer, a questão é estar salvo ou perdido. Essa é a questão. Alguém já perguntou: o senhor tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer, eu não quero morrer, eu detesto a morte, como Deus detesta, é um inimigo, eu não gosto desse negócio, lógico que não gosto. Eu não quero morrer, mas se eu tiver que morrer, eu quero morrer salvo, só isso, pronto. Porque eu vou ressuscitar como Adão. Mas olha a vida desse homem, 1930 anos arrostando, carregando esse fardo de ver tanta desgraça, e sabia tudo que vinha. O seu filho Caim, 15 séculos depois da vida dele, de Caim, da geração, 15 séculos, foi a raça caimita, falei ontem aqui, a raça caimita que foram destruídos. Adão soube de tudo isso. Quantas milhares de vidas ou milhões de vidas foram para as águas perdidas, que passou na cabeça desse homem, quanto ele sofreu. Por isso que foi uma vida de tristeza, porque ele sabia o que era plena alegria. Mas a vida de Adão é uma vida de uma história eterna. A vida de Adão vai ser retomada, e a sua história continua sendo contada e recontada. Mas temos que lembrar de que por ele entrou o pecado, mas por Jesus entrou a graça. Por ele entrou a perdição, por Jesus a justificação. E ele foi salvo, e nós seremos também pela mesma graça. Em Jesus somos mais do que vencedores. Quarteto Éfeso, tragam para nós essa música, Vencedor. Motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão, Ele vai fazer
fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser Que transportou montanhas pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. Amém. Louvado seja Deus, Quarteto Éfeso. Em Jesus podemos nos tornar mais do que vitoriosos. Eu gosto muito de escrever pensamentos nas minhas Bíblias, agendas, cadernos. Essa é uma Bíblia que eu tenho só de pregação. Eu quero ler um pensamento de Warren Wiersbe. Ele diz assim: quando Deus governa sobre a nossa vida, então nos pode confiar o seu poder, pois somente aqueles que estão sob sua autoridade têm o direito de exercê-la. Que essa semana Deus exerça autoridade sobre a sua vida. Que Deus governe a sua vida e você tenha o poder do Espírito Santo. Paixão pela lição, pela Bíblia, pela meditação, pela oração.
pelas pessoas. Deus abençoe você também. Uma feliz semana. Vamos orar. Fique em pé, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, quão pouco nós entendemos, quão pouco nós sabemos, mas o suficiente para a nossa salvação em Jesus. Tua palavra diz em Deuteronômio 29:29, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Temos o suficiente para a salvação. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas um dia teremos tempo suficiente para entender um pouco mais, mas nunca entenderemos plenamente esse amor. Esse amor que já sabia de tudo, mas assumiu a responsabilidade pelo que fez, pelo que criou. Não que fez o pecador ou o pecado. Deus foi responsável por suas criaturas. Ó Deus, ó Jesus querido, trabalhe em nossa vida essa semana, santifica-nos e prepara-nos para o céu. Nos dê a contemplação de Jesus, porque o resumo do Evangelho é aprender dele a humildade e mansidão. Ser como ele é. Imitá-lo, contemplá-lo. Nos leve em segurança para casa, nos dê uma semana abençoada e feliz com Jesus, por Jesus e através de Jesus. Amém.